tá? Então, a doutora Carla Bona, ela é nutricionista, formada pela UFPA, possui especialização em nutrição materno-infantil, na prática clínica e ortomolecular pela FAPESD de São Paulo, possui também pós-graduação em pediatria integrativa por São Paulo e é nutricionista do quadro efetivo da Unidade de Referência Materno-Infantil do Pará, a CESPA. E aí todo mundo já fica esperando. Eu falo, Isa, eu adoro quando você fala um pouquinho do pessoal, né? Porque como eu falei sempre em quase todos os episódios aqui, quando tem CPF bom, o CNPJ é melhor ainda. Então, olha só, a doutora Carla Bona ama viajar, realizar atividades físicas e estar na companhia da sua família. É a filha do senhor Pedro e da dona Laura e é mamãe do Clovinho e esposa do Clóvis. Essa parte você que completou. Claro, com certeza. Essa parte você É meu detetive. Meu detetive, ele vai atrás de mais algumas de coisinhas. mais coisa. Porque eu falo que a gente sempre tem que mostrar o teu lado pessoal. Sim. Se você é essa mãezona, você é essa pessoa que também não esconde no teu perfil o teu lado pessoal, porque eu acredito que essa representatividade, né, que uma outra mãe, quando vai no teu perfil, ela te conhece um pouco melhor, ela se identifica e aí eu acho que existe uma conexão maior ainda. Isso, você sabe, Izzy, que eu me apaixonei pela nutrição materno-infantil desde que eu entrei na faculdade. Quando eu comecei a estudar aquilo, eu falei, é aqui que eu tenho que parar e aprender muito sobre essa área. E aí eu fiquei estudando, fiquei como uma monitora da disciplina. Quando eu me formei, fiquei dando aula da disciplina durante 5 anos. E aí conheci meu marido na faculdade. Olha. Casei, meu filho nasceu. E quando ele nasceu, eu comecei a ir nas consultas. E aí, quando ele começou a comer, surgiram várias dúvidas com relação à alimentação. Muitas. E eu busquei assim, quem é que orienta isso? Não tinha na época. Imagina, 16 anos atrás. Sim. Então, meu filho começou a apresentar alergia alimentar. E Uhum. aí, o que me fez estudar cada vez mais, buscar sobre o assunto, e Com eu falei certeza. para o meu marido e para o meu pai, eu falei assim, eu quero atender, porque a partir de agora eu preciso orientar essas famílias, eu preciso que a mãe que esteja na situação que eu estou agora, com essa dificuldade do filho de alimentar, ela tenha alguém para orientar, um profissional que faça isso. E na época não tinha. Na época, nutricionista era mais para emagrecimento. Não tinha nutricionista para criança. E quando eu comecei a atender, todo mundo, nossa, mas vai no nutricionista, vai levar a criança no nutricionista? E na época, 22 anos atrás, Izzy, comecei a atender 22 anos atrás. Eu já atendo filho de paciente. Excelente. Não estou preparada para isso. Maravilhoso. Ai, meu Deus, Não corta. estou preparada para isso, mas eu já atendo filho de paciente. E aí, o que acontece? Comecei só que a gente tem que estudar cada vez mais, porque Com muda, certeza, vai mudando né? muita Vai mudando. coisa. E aí, quando eu comecei a estudar sobre alimentação infantil, eu percebi que eu precisava estudar sobre gestação. E depois que eu precisava estudar sobre pré-concepção, porque tudo começa aqui. Não é? Mas a fase de introdução alimentar é uma fase muito esperada pelas famílias, muito. É verdade. Porque elas apresentam várias dúvidas e também é cheio de vídeo de criança comendo o tempo inteiro, né? E quando a mãe começa a introdução alimentar, se ela não coloca lá a hashtag Mundo BLW e não dá o pedaço do alimento para o bebê pegar, ela se sente como se não estivesse fazendo o que é certo, mesmo estando com um montão de medo. É verdade. Não é? Não, e vem tanta gente nessa hora da pitaco, né? Nossa. Tanta gente não faz isso, dá aquilo, dá aquilo outro. Não, ele não tá comendo direito, dá isso aqui. Isso. Então, calma, Eu a gente digo precisa. que não existe uma disputa de quem come primeiro um pedaço, não é? Então. É preciso dar no primeiro dia da introdução alimentar um pedaço do alimento para o meu bebê pegar? Gente, olha só, o bebê passou 6 meses tomando só alimentos líquidos, leite materno ou fórmula infantil. Então, ele não nasce sabendo mastigar. Mastigação é um processo aprendido. Então, eu preciso falar para aquelas estimulado, aprendido e estimulado. Isso, eu preciso orientar aquela família que o bebê ele não sabe mastigar. Então, no primeiro dia de introdução alimentar, eu, como nutricionista, eu fico muito preocupada, porque eu quero que o quê? Que o alimento seja para o meu paciente uma fonte de nutrição que forneça os nutrientes adequados para o crescimento e desenvolvimento. Eu quero também que o alimento seja algo que favoreça a formação de um bom paladar. Eu quero que o alimento seja algo para ele também que participe do processo de crescimento e desenvolvimento. Mas eu não posso, no primeiro dia de introdução alimentar, querer que uma criança que passou 6 meses tomando líquido, leite materno ou fórmula infantil, que ela pegue um pedaço de carne
Leve a Sim. boca, mastigue e engula. Uhum. É todo um processo. Com certeza. Claro que, eu preciso que essa criança seja treinada, né, eu preciso incentivar, eu preciso orientar, mas cada criança ela apresenta um tempo certo. Uhum. Eu digo que o processo de introdução alimentar é igual a gente aprender a dirigir. Sabe quando a gente está aprendendo a dirigir, a gente não quer que ninguém converse com a gente passa a marcha, a gente fica 100% olhando para frente, Sim.